quem não sabe, o ano de 2022 e 2023 para mim foi o ano de tentativas. Foi um ano que eu decidi tentar engravidar. Na verdade, eu decidi em 2021, eu e meu marido. E basicamente ficamos ao longo desses 2 anos nas tentativas de engravidar. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa jornada ao longo desses 2 anos sendo uma tentante. Vamos lá? Oi, gente, tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Tamires Maia, eu sou cabeleireira especialista em cabelos com curvatura e terapeuta capilar. Eu tenho um salão aqui no Rio de Janeiro, Maire Estúdio, que é o salão onde eu atendo. O link de agendamento está aqui embaixo no box de descrições para vocês acessarem. Hoje eu queria fazer um vídeo diferente com vocês, né? Eu falei com vocês que eu quero trazer conteúdos diferentes por aqui e eu queria começar já esse mês falando um pouquinho sobre como tem sido a minha experiência como tentante. E enquanto isso eu vou me maquiando e me arrumando, porque eu tenho outros vídeos para gravar com vocês, tá? Vou começar usando o Absolute Repair Oil da L'Oréal. Então, gente, como eu falei para vocês, 2021 eu decidi engravidar e foi bem no finalzinho do ano. E daí em 2022 e 2023 foram os anos que a gente começou a tentar, né? Eu sempre fui uma pessoa muito precavida. Eu sempre fui assim de, não, vamos ver se tá tudo certo antes da gente começar qualquer coisa. E com a gravidez não foi diferente, tá? Esse daqui é o Curls Rock Amplifier da Bad Head. Não foi diferente. Assim que a gente decidiu tentar engravidar, eu falei com o Felipe que eu queria fazer exames, né? Queria ver se estava tudo bem comigo, com ele e tudo mais. E já nessa primeira bateria de exames, a gente encontrou algumas coisas, né? Começamos a tratar e seguimos a vida ali tentando, fazendo tratamento e tentando, tá? E aí nunca vinha, né? Durante esse processo nunca vinha, nunca acontecia. E cada mês que passava, isso ia gerando uma frustração cada vez maior pra gente, né? Então a gente ficava muito desanimado porque simplesmente não acontecia. E aí, gente, que com o passar do tempo, a gente foi ficando cada vez mais preocupado, né, com o que estava rolando, tipo, por que não tá acontecendo? E fomos buscar outros profissionais da saúde para tentar entender o que estava rolando, se tinha alguma coisa errada, o que a gente poderia fazer para melhorar nesse sentido, né? E, gente, de lá para cá foram médicos e mais médicos ao longo dessa jornada. Foram muitos médicos. Foi uma jornada extremamente cansativa, está sendo uma jornada extremamente cansativa porque ela ainda não acabou. Em 2024 a gente segue aí nessa peleja das tentativas. Eu tô com 32 anos e isso acaba de certa forma dando um pouco de medo, tá? Porque, enfim, né, a gente fica com medo da idade impactar na qualidade dos ovos, na qualidade do embrião e etc. Dei uma pausa aqui só para colocar o plopping, porque eu não ia conseguir colocar e falar com vocês ao mesmo tempo, tá? Enfim, gente, mas eu também não quero entrar muito na parte técnica da coisa. Eu queria falar um pouco mais sobre a parte emocional da situação, né? Ao longo desses 2 anos de tentativas de gravidez, eu percebi o quanto a gente se sente muito sozinha nessa etapa da vida, sabe? Tipo, nem todas as nossas amigas estão alinhadas nisso. Hoje eu tenho uma amiga que tá mais ou menos na mesma página que eu e tem as mesmas questões, então de vez em quando a gente tem uma troca bacana sobre o assunto. Mas é uma caminhada muito solitária. A gente sente muito
que parece que tá sozinha no barco, mesmo você tendo o seu marido para compartilhar, porque eu e o Felipe a gente compartilha muito essas questões, parece que ninguém tá muito afim de ouvir sobre isso e também nem de falar sobre isso, né? Essa é a sensação que eu tenho. E aí a gente meio que vai se fechando num casulo de sentimentos ali, com receio de chatear as pessoas e perturbar as pessoas falando sobre esse mesmo assunto. E eu sinto muito que por essa questão da gente guardar muitos determinados assuntos para quando acontecer a gente fala, acaba que a gente não fala sobre certas coisas. E eu acho que a gravidez entra muito nisso, né? As pessoas ficam muito naquela de... Eu mesma me incluo nisso. Não, quando acontecer, aí eu falo. Não, quando rolar, aí eu falo. Acho que é uma questão de inveja, medo da inveja, mas eu não acredito na inveja como uma força, uma energia. Eu acredito na inveja como um sentimento, tá? E aí eu acho que outras tentantes que estão aí me assistindo, de repente vão sentir essa mesma sensação que eu, essa mesma solidão que eu sinto, porque eu percebo que é geral. Sempre que eu converso com alguém sobre isso, a pessoa fala pra mim, eu me sinto tão sozinha, as pessoas não entendem esse sentimento, todo mundo pede paciência, pede calma pra gente e tudo mais. E não é como se a gente não tivesse tendo paciência e tendo calma. A gente sabe que as coisas vão acontecer no tempo que elas precisam acontecer. Mas, infelizmente, durante o processo, a gente sofre, né? Acho que todo ser humano sofre durante processos. É muito difícil você passar por um período muito desgastante na sua vida, emocionalmente, financeiramente, você não sofrer dentro desse processo, né? Então acaba que algumas palavras que seriam de conforto acabam saindo como se a pessoa realmente não tivesse o que falar para você e não quisesse continuar aquele assunto, por mais que esse não seja o objetivo dela, né? É complicado porque para quem não está vivenciando ou para quem nunca vivenciou um momento como esse, a pessoa realmente não tem muitas palavras de conforto para te dar. E aí você mesma, né? Eu me coloco também nesse casulo. A gente se fecha, né? A gente começa essa batalha solitária de sofrer a cada negativo, de ir para exames difíceis, né, dolorosos. Eu mesmo fiz vários exames invasivos, tive amigas que me apoiaram, meu marido estava sempre ali comigo, mas era uma fase bem difícil, de muitos medos, sabe? E até, inclusive, mais pro final, né, quando a gente já tinha uma noção do que estava acontecendo e tudo mais, e do que precisaria ser feito, ainda assim a gente se questiona se é isso mesmo, se é dessa forma que a gente tem que caminhar e tudo mais. E às vezes a gente só queria um conselho, alguém realmente que conversasse e tentasse clarear um pouco as nossas ideias em meio a esse turbilhão de sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas realmente nem sempre estão preparadas para isso, e eu entendo, sabe? Porque, justamente, não é todo mundo que vivenciou essa fase. Não é todo mundo que quer ter filhos, não é todo mundo que tem essa experiência. Então, não é todo mundo que vai ter os melhores conselhos para te dar, que vai estar ali pronta para conseguir te ajudar a dar a mão ali nessa caminhada e falar, não, vamos aqui comigo, vai dar certo, você vai conseguir. E acaba que a tentativa de engravidar se torna uma coisa muito individual. Ela se torna muito do casal, né? E
Enfim, gente, é uma caminhada muito solitária. E se você tem aí na sua convivência alguma amiga que esteja tentando engravidar, alguém que esteja passando por esse processo, obviamente nem todo mundo é igual. Então, nem todo mundo vai estar disposto a conversar. Tem gente que realmente se fecha e não quer. Mas você pode perguntar. Você pode tentar se inteirar do que está acontecendo. Não precisa fingir que não está rolando algo ali, sabe? Eu acho que eu tive essas amigas também que estavam ali, sabe? Sempre perguntando, se mostrando dispostas a conversar comigo. Muitas vezes eu queria conversar, muitas vezes eu não queria. E elas sempre me respeitaram. Mas, de certa forma, eu acho que a gente se fecha muito. A gente realmente se fecha muito. E fica com esse medo de incomodar mesmo, de ficar sempre com o mesmo assunto de repente, sabe? Aquela amizade não estava acostumada com isso e você começa simplesmente a só falar sobre gravidez, a só expressar suas frustrações e parece que você vai ficando cada vez mais monotemática e chata para as pessoas, de tanto que você fala sempre sobre os mesmos assuntos, né? Eu sigo essa jornada das tentativas de gravidez, eu não consegui engravidar ainda, mas, como eu disse no vídeo do final do ano, eu tenho fé que se Deus colocou esse desejo no meu coração, Ele vai ser fiel para cumprir, independente da forma como isso aconteça, tá? Eu lembro que durante todo esse período em que eu tô tentando engravidar, eu assistia muitos vídeos da Fabiola Mello. E a Fabiola fala uma coisa que é muito real, muito, muito real. Gerar um testemunho dói. E a gente que é cristã entende que tudo que a gente passa na nossa vida tem um propósito. A nossa vida tem um propósito. Então, tudo que a gente passa aqui tem um propósito, tá? E eu sei que toda essa situação, né, todo esse processo que eu tenho vivido é permissão de Deus na minha vida e que todo esse processo tem um propósito. Eu não sei se a minha história vai ajudar outras pessoas. Eu não sei quais pessoas serão impactadas com esse testemunho quando ele acontecer. Mas eu sei que quando eu coloquei a minha vida disponível para que Deus pudesse trabalhar através dela, eu abri as portas para que Deus me usasse, né? E caminhar com Jesus é maravilhoso, gente. Não tenho do que reclamar, de verdade. Mas não é fácil, né? E ninguém disse que seria fácil. Não é fácil. Quando a gente consegue chegar no ponto de entregar 100% das nossas angústias para Cristo, eu acho que o fardo fica bem mais fácil. Mas até que a gente consiga fazer isso, é difícil. Se você é aquela pessoa que tem uma fé inabalável e que consegue fazer isso desde o começo de tudo, parabéns. Com certeza você sofre muito menos do que quem não tem essa mesma experiência, que é o meu caso, né? Eu sempre converso com Deus sobre isso. Eu gostaria muito que a minha fé fosse ainda maior. Eu evolui muito com relação à fé ao longo da vida, mas eu gostaria que eu tivesse ainda mais fé e realmente entregasse, sem preocupação, sem medo, sem nada. Isso é muito difícil, é realmente muito difícil. Mas eu sei que quando a gente consegue, isso alivia muito o nosso coração. E depois desses 2 anos, esse é um momento em que eu tenho
ficado bem mais aliviada, justamente porque eu tenho conseguido entregar. Eu tenho conseguido, nas minhas orações, a paz, sabe? Aquela paz que vem do Espírito Santo mesmo. Eu passei 2 anos de um grande sofrimento. E do final do ano passado para cá, depois de algumas respostas que a gente teve, eu descansei real, assim, no meu coração com relação a isso. E eu vou esperar o tempo de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai me mostrar o caminho que eu tenho que seguir. Seja na gravidez natural, seja na artificial, seja na adoção, enfim. Eu tenho certeza que Deus vai mostrar pra gente qual é o melhor caminho. Mas eu tenho essa certeza a partir do momento que eu enxerguei que esse foi um desejo que Deus colocou no meu coração. Não era um desejo meu ser mãe. Eu nunca tive essa vontade, muito pelo contrário. E foi literalmente Deus que colocou essa vontade no meu coração. Um belo dia eu despertei esse desejo e eu sei que não foi à toa. Eu sei que Deus não vai brincar com os meus sentimentos, né? Não vai despertar em mim uma vontade, um desejo que Ele mesmo não vai cumprir, principalmente porque as promessas de Deus nunca são perdidas, né? Deus não brinca nessas coisas e eu tenho absolutamente certeza disso. Então, eu realmente sofri muito até decidir, até conseguir enxergar o óbvio, né? Enxergar o que estava ali na minha frente. E finalmente descansar e falar: Deus, a partir de agora é com o Senhor, sabe? Não sei o que eu tenho que fazer, não sei qual o melhor caminho para seguir, eu tenho essas opções e eu sei que o Senhor vai me encaminhar para a melhor delas, assim como foi aqui no apartamento, assim como foi ao longo de toda a minha vida com Cristo. Deus sempre me mostrou qual era esse caminho, né? E aí que no final das contas, essa solidão, né? Esse sentimento de não ser compreendida pelas pessoas, as pessoas não entenderem o que passa dentro do nosso coração, essa angústia, essa aflição, o medo de ser culpa sua ou de você ter feito algo errado, enfim. Essa solidão, eu percebi que a gente busca muito de uma forma que talvez não vamos conseguir suprir, sabe? Aqui, pelo menos comigo, a forma de conseguir suprir essa solidão, essa jornada sozinha, foi me apegar cada vez mais com Jesus, sabe? Nas minhas orações, no meu devocional, nos cultos, sempre buscando, sabe? Foi aí que a chave meio que virou na minha cabeça, de que eu precisava depositar esse sentimento de vazio por não ter pessoas que entendessem esse processo em outra pessoa, sabe? Em quem eu realmente deveria depositar, que é Jesus, pelo menos na minha concepção, né? Pra mim, que sou cristã, é Jesus, sabe? Então, a partir daí, parece que virou realmente um start, assim, na minha vida. E eu consegui ter muito mais mansidão para entender tudo isso. Ainda é dolorido. Eu ainda tenho dias e dias. Eu não vou mentir para vocês, não vou falar que tudo são flores. Até porque eu sou humana, né? A gente cai nos mesmos erros e, enfim, nas mesmas questões. Mas acho que hoje eu tô bem mais
tranquila, sabe? Deus me encaminhou para os médicos, apesar de ter sido estar sendo um processo muito cansativo, muito exaustivo emocionalmente. Tá caminhando, tá indo, a gente tá obtendo respostas, então eu acho que isso acaba também trazendo uma paz para o nosso coração, sabe? De que você não tá perdido ali no meio do processo. Mas eu acho realmente que é um processo, assim, onde o casal, ele fica muito aéreo, sabe? Não, é perdido mesmo a questão, mas não é meio que perdido espiritualmente ou emocionalmente. Emocionalmente, assim, mas é no que fazer, sabe? A quem que eu tenho que recorrer? O que eu preciso para seguir e fazer dar certo esse desejo, esse sonho? Né? Eu acho que isso foi o que a gente mais se questionou. Que médicos ir, que exames fazer. Parece que você vai em um médico, você não sente tanta confiança, você não sente tanta segurança, aí você vai em outro e é um looping, sabe? Parece um looping que você tá sempre sem sair do lugar. Enfim, gente, esse foi um vídeo mais de bate-papo mesmo que eu queria ter aqui com vocês sobre esse assunto. Eu acho que muitas de vocês podem estar passando pelo mesmo processo e eu tô dentro do processo, talvez por isso essa conversa não tenha um sentido para muita gente, mas pode ser que ajude alguém. Mas eu tô vivendo esse processo e eu tenho sentido ao longo desse tempo todas as dores da solidão desse processo, de caminhar sozinha nesse processo, apesar de não estar sozinha, porque o meu marido tá comigo, mas de sermos só nós dois ali juntos nisso, e de como tem sido transformador para mim depositar essa companhia na figura de Jesus Cristo, em realmente me apegar nas minhas orações quando eu tô me sentindo assim, quando eu tô me sentindo caminhando numa jornada solitária, perdida, sem saber mais a quem recorrer, ou sem saber com quem desabafar, né? Até porque, por mais que o casal esteja ali junto, pelo menos eu tenho muito essa sensação de que falar toda hora sobre esse assunto pode ser muito desgastante para o casal também, emocionalmente, né? Então, é uma somatória de coisas. É você se tolindo e você, ao mesmo tempo, querer falar e você meio que se controlar para não perturbar, encher o saco de ninguém, nem do seu companheiro também, né? E quando você vê, você tá mais sozinha do que tudo, sabe? Você se vê ali naquele processo completamente solitária e sem respostas e sem caminhos, sem vielas para você caminhar. Então, eu acho que a figura de Cristo tem me ajudado a segurar em alguém, segurar em um chão firme, em algo sólido, para que eu consiga passar por esse processo de uma forma menos dolorosa. Afinal, já foram 2 anos muito doloridos, sem entender o que estava acontecendo. E eu também não estou me cobrando por não ter enxergado isso antes, porque foram 2 anos muito intensos. Foram 2 anos em que eu vivi muitas coisas difíceis, né? Como eu falei para vocês, a morte do meu avô, o infarto do meu pai, todo esse processo de depressão que eu entrei. Então, tudo isso eu tenho certeza que interferiu também. Talvez, se eu tivesse melhor, se eu não tivesse vivenciado tantos obstáculos ao longo desse período, talvez eu não tivesse me afundando tanto nessa solidão ao longo desse processo. E talvez seja isso que você também esteja precisando enxergar, né? Não sei qual é a sua religião, não sei no que você acredita, mas eu sei que a figura de Cristo, para mim, tem me feito estabelecer uma base mais forte, uma base menos depressiva, menos solitária. Isso tem me ajudado muito e é algo muito óbvio, né? Cristo tá ali e ele bate a porta e ele tá esperando para que a gente entre. Nós somos filhos dele. Então,
qual filho não recorreria ao pai em uma situação como essa? Ao colo do pai em uma situação como essa, né? Então eu fiz o que eu sentia que eu já deveria ter feito há muito tempo. E é isso, gente. A jornada da gravidez da tentante, ela é muito difícil, muito frustrante. Então, tenham paciência com os tentantes ao redor de vocês. Eu sei que tem pessoas que se abrem mais do que outras. Eu sei que tem pessoas que conseguem se abrir mais do que outras e falar mais do que outras, e talvez isso possa soar meio chato para algumas pessoas que estão ao redor, mas tentem entender um pouco que às vezes essa pessoa ela não tem com quem conversar, ela não tem com quem desabafar, e ela quer só ser ouvida, ela quer ser compreendida, tá bom? É uma jornada bem difícil, bem desgastante pra gente, mas que, infelizmente, muitas de nós precisamos passar, tá bom? E é isso, gente. Eu vou deixar passando para vocês aqui o nome dos produtos que eu usei durante o vídeo, para vocês, caso queiram comprar e tudo mais. A nossa maquiagem ficou assim. Eu amei. E aí agora eu vou secar meu cabelo para gravar para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!